Bom, esse negócio de querer ser escritora não é fácil, né? A gente não confessa nem para o espelho que quer ser escritora quando é garota, né? Mas eu dei a sorte de, enfim, primeiro nasci numa família que todo mundo lia muito e que tinha outros escritores. E segundo, que eu fui para uma escola muito criativa e muito moderna para a época dos anos 70, chamava Chave do Tamanho, e tinha o hábito de fazer diário. Então, isso é uma coisa que eu confesso que carrego até hoje. E eu gostava muito de fazer os diários, escrever história, contar do fim de semana e tal, enfim, eu gostava. E a minha família era muito criativa, meu pai inventava muita história, minha mãe inventava muita história, e eles incentivavam as nossas maluquices, deixavam inventar história mesmo. Quando eu quis entrar para a faculdade, eu tive essa dificuldade. E agora, como é que faz para ser escritora? Mas também não confessava muito para ninguém que queria ser escritora. E fui olhar a faculdade de letras e a faculdade de jornalismo. Falei, bom, tem que viver de escrever, como é que vai ser isso? E na faculdade de letras, eu confesso que eu abri a porta para dar uma espiadinha, porque eu sempre morei na Gávea e eu frequentava muito a PUC, desde garota, porque tem um jardim lindo. Eu estudei para o vestibular dentro da biblioteca da PUC a vida toda. Eu gosto de ir lá, me sinto bem naquele lugar, me sinto muito em casa. E aí eu fui espiar como é que era a turma das letras e abri a porta, aquelas 90 mulheres e um garoto, né? Aí eu falei, não, esse negócio só mulher na turma não é comigo não. E a turma de jornalismo, não tinha cinema na PUC, a turma de jornalismo era bem misturada, era mais animada. Eu falei, aqui acho que eu vou me divertir mais. Então entrei para o jornalismo. Mas eu sabia que não era exatamente jornalismo a minha coisa, mas ali eu pelo menos podia escrever e viver de escrever. Eu fiz um ano de faculdade e aí eu tranquei a faculdade e fui um ano ser babá na Europa. Então vendi tudo que eu podia vender e tal, juntei um dinheirinho e fui trabalhar em casas de família na Europa, que era um jeito de morar grátis, cuidar de criança, que é uma coisa que eu já tenho facilidade, e aprender a língua, que é o que eu queria. E na hora de se formar, meus amigos todos começaram a ir para jornal e eu queria muito sair de casa, E no início meu sonho era ir para o JB, quando eu entrei na faculdade, mas quando eu saí da faculdade o JB pagava assim R$300 para contratar as pessoas. Falei, não, preciso sair de casa. E aí comecei a fazer estágio em televisão e gostei muito. Eu fui contratada na TV Globo no esporte, o que eu brinco que foi onde eu descobri que eu tinha talento para criatividade mesmo, porque eu não sei nada de esporte, mas era uma turma ótima e eu inventava muitas matérias divertidas do não futebol e também eu fazia muito tradução para eles, porque no esporte naquela época pouca gente sabia inglês e chegava muito NBA, eu fazia tradução para eles. E aí abriu esse concurso para ser roteirista na Globo. E meus chefes foram muito gentis, me demitiram para eu poder fazer o concurso, né? Eles foram muito bacanas mesmo. E eu então fiz o concurso, era dificílimo, eram 800 pessoas para ficarem 50, para depois 25, e aí 12 entraram para a oficina e eu entrei. Foi uma sorte, acho que também era uma profissão que ainda não tinha tanta gente. Não tinha nenhum livro de roteiro no Brasil para estudar, para vocês terem ideia. Então, o que eu fiz foi comprar os livros do Woody Allen, que eu gostava muito, e estudar. Falei, tá bom, vamos ver como é que é esse negócio de cabeçalho, rubrica. Eu não tinha a menor ideia, né? Eu nunca tinha visto, feito. Não tinha roteiro na internet, não existia internet. E eu realmente amava os textos do Woody Allen. Falei, então vou comprar os livros que isso tinha publicado pela LPM e tal. E estudei lá como ele fazia, e li bastante o Woody Allen, e aí entrei, também um certo milagre. E aí meu primeiro trabalho na Globo foi Caça-Talentos, que era uma série para crianças e que eu adorei fazer. A equipe era ótima, a gente se divertiu muito fazendo. Depois eu fiz várias novelas, fiz novela com Calmon, fiz novela com Ricardo Linhares, fiz novela com Manuel Carlos. Foram grandes mestres, assim, aprendi muito. Mas era um regime duro, né? Assim, ainda mais que naquela época você não tinha mensagem no celular, não existia isso, você tinha que ficar em casa 24 horas esperando chegar a escaleta do seu chefe. Então era um ano sem sair de casa, praticamente. Então esse pessoal que fez 20 novelas já passou aí 20 anos sem sair de casa. Eu brinco que isso é dureza. Quanto mais o tempo passava, quer dizer, depois de 3 novelas eu comecei a achar tudo um pouco parecido, confesso.
E achei, lendo muito, porque eu sempre li bastante, que aquele não era o estilo que eu gostava. E mais, a minha mão começou a ficar pesada. Falei, esse negócio de bem versus mal, dicotomia, não é a minha. Não acho isso legal, não é o texto que eu quero escrever. Mas eu vi que a minha mão era para a infância. É como se eu... Era muito fácil, muito gostoso escrever para a infância. Eu me divirto muito escrevendo para a infância. Há uma liberdade imensa na literatura para a infância, a criatividade é imensa. Você não fica repetindo o cotidiano, você está inventando situações, está criando metáforas, você está... Aquilo me fascinava mais. Em 2001, eu lancei meu primeiro livro, que foi Pilar na Grécia, mas naquela época chamava As Peripécias de Pilar na Grécia. E foi a Zahar que publicou. E a Zahar estava louca para abrir uma parte infantil e gostou e me chamou para conversar. E assim começamos uma longa parceria. Começou em 2001, ou em 2000, né? O livro saiu em 2001. Então já tem uns 15 anos aí de parceria com a Zahar. E aí no meio do caminho eu comecei a estudar mais sobre literatura. Eu fiz uma pós-graduação em Barcelona, em literatura para crianças e jovens, na UAB, Universidade Autônoma de Barcelona. E fui às feiras de Bolonha, comecei a ver mais e percebi que era fundamental apostar mais na ilustração, que era uma coisa que o Brasil investia pouco, sai caro, imprimir colorido, né? Ainda era um investimento pequeno. E aí a gente começou então a transformar todos os livros que eu já tinha escrito da Pilar. Eu falei, olha, vamos mudar, e eu descobri uma ilustradora super bacana, a Joana Pena, acho que ela tem a ver com a Pilar, e mudei tudo para o formato diário, e então a Zahar topou e a gente fez tudo em 4 cores. Ai, que maravilha! As crianças se encantaram, mudou tudo, né? Porque o livro tem que ser belo também, o livro tem que ser atraente, tem que ser um objeto de prazer, não pode ser apenas o texto. O texto é importante, é claro, né? Mas o livro ser belo é fundamental, ainda mais para quem está começando a ler.